E hoje vamos de recomendação literária para você aproveitar o seu final de semana e ler um bom livro. Na verdade, ler um ótimo livro, um livro excelente. Com certeza você vai ficar com aquela sensação de que valeu a pena você separar, se reservar o seu final de semana para essa leitura. Então a indicação de hoje é O Planeta dos Macacos. Então aproveita, já vai se organizando por aí, hoje é quarta-feira, já vai se organizando para o final de semana para colocar esse livro na sua pilha de leitura, porque esse livro aqui é uma verdadeira preciosidade. Quando eu estava pensando em trazer dicas e recomendações e eu pensei nesse livro, eu quis vir logo aqui compartilhar com vocês. Então bora falar sobre O Planeta dos Macacos, um livro que com certeza merece sua atenção. Olá, aqui é a Adriana e você está no canal Auto Literário. Vou começar recomendando esse livro, principalmente para quem quer, nesse final de semana, ler algo que mistura aventura com ficção científica. Então, O Planeta dos Macacos é um dos maiores clássicos desse gênero da ficção científica. Ele foi publicado pela primeira vez em 1963 e essa história ela inspirou inúmeras adaptações, inclusive lançaram recentemente um filme sobre o Planeta dos Macacos, que eu ainda não assisti. Na verdade, eu vou fazer uma maratona assistindo, pelo menos assim, vou tentar assistir os principais. Pelo menos uns 3 eu pretendo assistir a esse último, para poder ver e comparar o filme com o livro. Mas se você já assistiu o filme, gostou da história, ou se você pretende ainda assistir, também vale a pena você dar uma conferida aqui na obra original. Vou falar, se você ainda não leu esse livro, você vai se surpreender com a história. Você vai aproveitar muito mais detalhes do que acontece aqui com os personagens. Com certeza a experiência que você vai ter aqui na versão original, ela vai ser ainda mais enriquecedora, ainda mais pelos temas que a gente encontra aqui, pelas reflexões, pelas críticas que ele traz e também que permite que a gente pense a respeito. Falo tranquilamente para vocês que esse livro realmente é muito bom. Quando eu peguei ele para ler, eu não conseguia parar. Foi um dos livros mais impactantes que eu já li de ficção científica, porque ele desperta a gente para várias questões importantes. E também foi uma das leituras mais marcantes, porque mesmo depois de ter terminado já um bom tempo, eu ainda lembro nitidamente a história, o que acontece, porque também tem isso, né? Ela é bem gráfica, a gente consegue visualizar bem aqui os acontecimentos, as ações dos personagens, as descrições que ele faz aqui, as partes técnicas científicas também são bem tranquilas, e isso acaba sendo registrado mais facilmente na nossa memória. E claro, também por conta do meu envolvimento emocional, isso com certeza contribui para que a leitura ela seja ainda mais marcante. E o começo da história aqui, ele é fascinante, ele já prende a nossa atenção pela sequência das ações aqui, dos personagens, dos acontecimentos. E essa história, é claro, ela se passa num futuro distante. E aqui a gente tem um casal que estão curtindo as férias deles no espaço, sim, porque nessa época viagens interplanetárias já eram muito comuns. E aqui, como o livro ele mesmo fala, né, eles eram ricos ociosos. Então eles estavam nessa viagem de férias e é muito engraçado esse começo porque eles estão lá aproveitando, relaxando e o rapaz aqui, né, ele recolhe os resíduos do espaço, mas claro, com toda uma manobra, vestimentas ali apropriadas, equipamentos, até que algo ali chama a atenção do casal e eles encontram uma garrafa, mas tinha uma carta dentro dessa garrafa. E o conteúdo dessa carta vai ser exatamente a história que nós vamos acompanhar aqui no livro. Então esse casal pega a garrafa, pega a carta, começa a ler e a gente também fica a par do que aconteceu, do que está escrito. E a carta ela começa com um pedido de socorro. Fala que a raça humana estava correndo perigo. E a gente também fica sabendo logo no começo aqui da história que quem escreveu essa carta foi o jornalista Ulisses. É ele que vai contar o que estava acontecendo. Ele explica, por exemplo, como começou a expedição dele, junto com outros 2 companheiros. Eles estavam em busca de um planeta habitável. Conta os detalhes técnicos, científicos que possibilitaram, que viabilizaram essa expedição, que por sinal são maravilhosos de acompanhar. Então aqui fala, por exemplo, que eles estavam viajando próximo à velocidade da luz e por conta da teoria da relatividade de Einstein,
Eles vão fazer essa viagem em 2 anos, só que na Terra já teriam se passado 350 anos. Quando eles voltarem para a Terra, né, 700 anos depois, claro que eles não encontrariam mais ninguém que eles conheciam e também, com certeza, imagina, após 700 anos, quantas coisas já não teriam mudado. Ele iria se deparar ali com um cenário completamente diferente e desconhecido. Então a gente também encontra o que vai acontecer aqui no livro. Enfim, eles encontram esse planeta que eles batizaram de Soror, que significa irmã. De fato, esse planeta ele é muito parecido com o planeta Terra por conta de todas as suas riquezas, seus recursos naturais, as condições ambientais ali favoráveis para a sobrevivência da espécie humana. Tanto que, para surpresa dele, né, quando eles chegam lá nesse planeta, eles encontram, olha só, seres humanos. Só que quando ele olha para aquela espécie, ele vê que tem alguma coisa diferente, né? Porque, na verdade, os seres humanos ali, eles vivem de forma primitiva. Os seres humanos nesse planeta, eles são animais irracionais. E aí ele vai descrever como que eles se comunicam, né? Através de grunhidos, eles agem ali também por instinto. Então tem alguma coisa ali que está diferente, que está estranho, e ele vai querer investigar. E é muito fascinante a forma como ele escreve a viagem espacial, a chegada ao planeta, começo ali da expedição e da exploração daquele local, porque ele precisa saber o que está acontecendo, então ele precisa pesquisar, conhecer, ele vai tentar ali se aproximar dos seres humanos para poder entender o que estava acontecendo, e a maneira como ele desenvolve isso aqui no livro é incrível e bem envolvente também. Não tem como, essa obra é maravilhosa. A maior surpresa dele não ficou só nisso, né? Ele encontrar, se deparar com os seres humanos naquelas condições foi uma grande surpresa, foi um grande impacto. Só que a coisa ficou ainda maior, porque conforme ele foi conhecendo melhor aquele planeta, ele viu que ele era habitado por uma sociedade civilizada, inteligente, que tinha cultura, tecnologia. Só que a espécie dominante aqui nessa história, aqui nesse planeta, eram os macacos. E eles eram divididos ali em 3 espécies principais. A gente tem aqui os gorilas, que, se não me engano, eles representam os militares, os orangotangos, que representam os políticos e os líderes religiosos, e os chimpanzés, que representam aqui, no caso, os cientistas e os intelectuais. Isso acaba sendo muito interessante porque o autor, na verdade, ele espelha aqui a nossa sociedade. Ele vai desenvolver essa história com muita crítica, com muita ironia, ele é muito sagaz e é bem interessante acompanhar. Então, aqui nesse mundo, aqui nessa sociedade, os seres humanos eles estão sendo dominados pelos macacos, muitos são apreendidos e levados para a exploração do trabalho, os outros que são mantidos em cativeiros, eles são utilizados para experimentos, e aí a gente pensa um pouco sobre a prática que os próprios seres humanos eles utilizam. E Ulisses ele não vai escapar, ele também acaba sendo capturado, tratado como animal selvagem, ele vai ser enjaulado e estudado num laboratório. Então o protagonista aqui ele acaba numa repartição de pesquisadores, eles vão fazer experimentos com ele relacionado a condicionamentos comportamentais para avaliar a inteligência humana. E uma outra parte aqui também que eu achei muito interessante é sobre comunicação, sobre linguagem, na verdade sobre barreiras linguísticas. O livro ele traz, eu gosto muito quando eu encontro isso nos livros, por exemplo, a questão da linguagem. Quando eu li no livro Um Estranho numa Terra Estranha foi sensacional, então encontrar também essa questão da linguagem aqui é muito interessante. E aqui Ulisses vai tentar se comunicar com os macacos, mas a princípio ele não consegue, então ele vai ser classificado como um animal irracional para aquela espécie de macacos, até que ele vai tentar ali encontrar outras formas de provar a inteligência dele, que ele era uma espécie ali diferenciada, mas depois a gente vê aqui que ele consegue aprender a linguagem símia, e conforme a gente avança aqui na história, ele também conhece mais sobre aquela civilização, a história deles, e também descobre que num passado muito distante, os seres humanos é que dominavam esse planeta. E os seres humanos, eles chegaram a construir uma cidade altamente tecnológica. Eles escravizaram também as demais espécies, a trabalhos até exaustão. Mas aí a gente se pergunta, né, o que aconteceu para isso mudar? Claro que a gente vai descobrir lendo aqui o livro. E esse fato histórico de que a espécie humana ela já dominou esse planeta torna os seres humanos uma ameaça aos macacos, principalmente depois que eles descobrem, né, que Ulisses
é um humano inteligente e não só isso, ele veio de outro planeta. Por isso que os macacos começam a se inquietar com a possibilidade dos seres humanos eles voltarem a ser a espécie dominante. E aí uma parte dos macacos, eles querem exterminar os seres humanos sobreviventes, e aí que a história fica ainda mais interessante. E claro que eu não vou contar esse desfecho, esse desenrolar da história, mas uma coisa que é muito interessante aqui é que a história ela é cíclica, né? O final dela, ela acaba se conectando com o começo. Então, no final, a gente acompanha a reação do casal e a conclusão que eles tiram quando eles terminam de ler aquele manuscrito. Eu também achei essa parte genial e com certeza você vai se surpreender mais ainda. Bom, aqui no livro a gente tem essa inversão de papéis entre humanos e macacos, tirando os seres humanos dessa posição de seres superiores, dominadores, e nos colocando no lugar de outras espécies. E a gente percebe, né, o quanto muitas vezes nós somos cruéis. Isso faz também a gente pensar a nossa relação com outras espécies e até mesmo com a natureza no modo geral, né? Porque muitas vezes os seres humanos eles se enxergam à parte da natureza, não como um elemento integrante, e exploramos tudo desenfreadamente. E na verdade o que nós estamos fazendo é simplesmente, né, com essas ações ambiciosas e desenfreadas, é caminhando para a nossa própria extinção, como acontece aqui no livro. Então é isso, pessoal. Se você quer aproveitar o seu tempo lendo um livro de ficção científica, uma leitura fácil e ao mesmo tempo fluida, com várias questões interessantes para a gente pensar, você lê esse livro aqui rapidamente. E reforço, mesmo que você tenha assistido ao filme, vale a pena ler o livro, né? Tanto para comparar com o filme, como também para se surpreender nos detalhes, nas reviravoltas que a gente encontra aqui no livro, e vai te deixar vidrado querendo saber o que vai acontecer e o desfecho aqui da história. Sério, muito bom, vale muito a pena. E se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários como que foi sua experiência de leitura. Se você assistiu ao filme que saiu recentemente, também deixa aqui nos comentários o que você achou. Eu pretendo assistir, depois eu volto aqui para comentar com vocês. Se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos e os projetos aqui do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.